Boa tarde! Começando aqui mais uma live dessa sequência de lives. Eu posso realizar quem eu sou. O poder de realizar quem você é. A gente vai trazer padrões aqui. A gente trouxe na segunda-feira um primeiro padrão sobre no eixo de conexão. São 3 grandes eixos que nós estamos trabalhando aqui. Primeiro, o eixo da conexão, que é esse eixo do amor. Ó, e coincidentemente eu tô de rosa. Tô com um colar, um japa que eu ganhei de uma cliente amada, que fez esse japa pra mim todo colorido. Olha que coisa linda. E aqui a gente tem a energia rosa, a gente tem a energia azul e a gente tem a energia amarela também aqui. Então tá representando essas 3 forças. Segundo raio que a gente tem é o raio da humildade, o segundo poder que a gente tem, segunda virtude. E a terceira virtude é o poder. Então são 3 virtudes pra gente realizar quem a gente é. A virtude da conexão, a virtude da humildade, que também é sabedoria, que também é centro, equilíbrio, e a virtude do poder, da realização. Sejam bem-vindas, minhas amadas. Manúcia, uma curadora maravilhosa, minha amiga Rainbow, deliciosa, força do arco-íris, chegou muito forte na minha última imersão, essa força do arco-íris. A gente até viu um arco-íris mesmo ali, eu postei isso no meu Instagram. Leni, seja bem-vinda. Vou chamar aqui outras pessoas aqui para estar junto com a gente. Hoje a gente vai falar de um tema que ele aparece recorrentemente. Essas lives que eu tô fazendo agora, elas têm um foco um pouquinho diferente das outras que eu já fiz aqui. As outras eu falava muito de temas sobre esse lugar da análise existencial, né? Sobre esse lugar da gente conectar quem a gente é. Falei muito também sobre o ego, sobre esse lado sombra, e eu falei muito também sobre algumas virtudes, alguns processos que a gente vive. Fiz várias meditações, tem 2 playlists de meditação lá no meu YouTube. Hoje a gente começou uma playlist no Spotify com os conselhos, os textos que eu recebo. Tá ficando ali também no Spotify para vocês. Hoje começou isso. Ai, gente, que lindo! Já tem um primeiro conselho lá que veio agora recente, né? Então que vocês podem agora olhar por lá também. E recentemente me veio esse lugar de falar sobre crenças, sobre padrões, sobre dores mesmos que nós vivemos e que impedem a gente de realizar quem a gente é. Quando a gente conecta para realizar, a gente conecta para colocar no mundo. Então, eu quero falar sobre isso, pronto, mandei para todo mundo. Eu quero falar sobre isso e, na verdade, eu não quero, né? Na verdade, me veio muito forte de falar sobre isso. E a gente vai começar, a dor relacionada a esse eixo da conexão, a principal dor é a rejeição. É o lugar de eu me sentir rejeitada, me sentir inadequada, sentir que eu não sou adequada para fazer determinada coisa, eu não sou adequada para aparecer, aquele lugar muito do amor próprio, aquele lugar de sentir o seu valor, de sentir o valor da sua oferta, que foi o tema da outra live. Então, sentir qual é o valor da minha existência, me sentir bem, me sentir pertencente, me sentir fazendo parte, me sentir contribuindo, sentir que a minha voz, que a minha fala vale a pena e tem valor. Então, é nesse lugar que a gente está falando. É o primeiro eixo, eixo da conexão. Se eu não consigo conectar com o meu valor, com o valor daquilo que é a autenticidade em mim, sabe? A autenticidade, o propósito, aquilo que só eu posso fazer com os recursos que eu tenho, com a história de vida que eu vivi, com as habilidades que eu adquiri ao longo da minha existência, com a minha história familiar, o que só eu posso fazer, o que é só meu, o que é autêntico meu. Embora possa ser parecido com outras pessoas, por exemplo, muitas pessoas fazem live, mas qual é a sua live? Qual que é o seu conteúdo? Qual que é a sua forma? Qual que é o seu cheiro, o seu aroma? A gente descobrir esse lugar de autenticidade e colocar ele no mundo. Nós viramos cópias. A gente tem um lugar que ele é prestigiado, que ele é valorizado, tem um lugar no mundo que a gente ocupa que tem valor e tem um lugar que não tem. E a gente busca esse valor o tempo todo e se perde do que é autêntico em nós, do que é vida em nós, do que é força e potência em nós, do nosso aroma, da nossa autenticidade. Eu falei sobre isso na live anterior. Hoje eu quero falar desse lugar que é uma armadilha. A gente fazer muito, né? Quem é aí? Quem se identifica nesse lugar?
as últimas pessoas que eu atendi na análise existencial e na Jornada à Ponte também, para quem não sabe. Jornada à Ponte é uma jornada de 7 encontros, a gente vai trabalhar ao longo do ano 7 vibrações específicas. A vibração da sua vida, a segurança de estar no mundo, a vibração da sua criação, da sua criatividade, do seu auto-amor, a vibração do seu poder pessoal, da sua oferta para o mundo, desse lugar de colocar para o mundo, a vibração aqui do coração, do equilíbrio de troca, da compaixão, a vibração da expressão aqui da sua garganta, da sua voz, da sua mensagem, a vibração da sua intuição, da sua sabedoria de vida, da sua consciência e a vibração aqui do coronário, que é a conexão espiritual. A gente vai trabalhando ao longo de 7 encontros, é muito bonito. Rai acabou de entrar aqui, amada, ela tá ofertando comigo esse ano passado ela participou de tudo, e esse ano ela é minha parceira, ela vai trazer todo um trabalho, o trabalho que a Rai faz é muito autêntico, muito específico, muito dela, é um trabalho com música, com vibrações, com ampliação de consciência, é muito incrível, a gente vai falar mais sobre isso. Quem quiser acompanha lá, dá uma olhada lá no que a Rai já tá fazendo. Também estão convidados para o Luau, que acontece, quem mora aqui em Brasília pode também participar desse Luau com a gente. O Luau é para quem quiser, né? Manúcia já vai pro Luau, tá aqui, maravilhosa, já tá aqui com a gente, né? Então, tanto na Jornada Ponte, quanto no trabalho da imersão existencial, que é outro trabalho que eu faço de autoconhecimento, vai ficando muito evidente alguns padrões, e eu fui identificando eles, não só ali nos atendimentos, durante a jornada e no meu próprio desenvolvimento pessoal. Durante a jornada, ficaram ainda mais evidentes alguns padrões muito específicos que foram aparecendo a cada encontro. E esse é um lugar que acontece demais, demais. Veja aí se você se reconhece. Você se mata de fazer, você faz muito para o outro. E se preocupa, o seu foco é muito no outro ou muito na entrega, naquilo que eu tenho para entregar, naquele produto, naquilo que sai de mim. Então tem esses dois lugares, tá? Mas nos dois você faz muito e você recebe pouco daquilo que você entregou. Então tem pouco valor de troca. A gente tem quem tá nesse padrão, que é a maioria de nós tem, aliás, acho que não tem ninguém que não tenha esse padrão, alguma parte desse padrão. É bom sempre a gente identificar que a gente é luz e sombra. Então existe em mim esse padrão e existe também em mim a luz que ilumina esse padrão, tá, gente? Isso aí é bom a gente começar a se referenciar nisso. Existe um lugar em mim que é mais sábio e eu preciso de me conectar com ele para que eu possa iluminar esses padrões e não o que a gente costuma fazer no automático, que é se identificar com esse padrão de uma forma tão visceral que a gente se torna esse padrão, a gente não consegue mais acessar a nossa autenticidade, a gente fica nesse lugar de dor. E o pior, muitas pessoas nem sabem que estão nesse lugar de dor e gera sofrimento. Então eu entrego muito e eu recebo pouco. E aí a gente vai ter dois perfis aqui para esclarecer esse padrão. No primeiro lugar, eu tentei anotar, gente, aqui tudo, ó, eu fiz um esquema enorme aqui, porque eu tentei anotar tudo que foi vindo, porque foi vindo muita coisa. E a última imersão foi eu fiz assim veio muito conteúdo mesmo, baixou muito conteúdo, e é tudo muito interessante, ó. O primeiro perfil, estou tentando agradar o outro, e aqui o buraco é fundo, sabe por quê? Porque gera muita dor. Você entrega muito e aí você acaba esperando que aquele outro vai te entregar também. Só que nem sempre aquele outro te entrega. E quando você tá nesse padrão, nunca aquele outro te entrega. Aquele outro, na verdade, ele se sente menor do que você. Quando você entrega tanto pra ele e no mais profundo, você cobra. A gente cobra que ele dê de volta. Eu tive uma experiência muito forte agora na última imersão, que eu entrei nesse padrão e eu vi nitidamente uma parte minha que dizia isso pra mim: eu cobro mesmo, elas me devem. Olha pra você ver como isso é forte. Eu cobro mesmo, elas me devem. E essa parte existe ali em mim. Olha pra você ver, eu tô em cura disso. Eu já dei muitos passos. Mas isso é muito dolorido, porque a pessoa se dedica muito ao outro e ela não vê essa dedicação de volta.
Ó, sabe aquela pessoa que não pode cobrar, que tem medo de o outro não pagar e ela ficar com raiva dele? Aqui a gente está falando de uma cobrança material, a gente está falando de cobrar um valor material, cobrar dinheiro. Então eu dou muito pro outro, eu não cobro dinheiro, porque se eu cobrar dele, ele vai ficar com raiva de mim. Ele pode me abandonar, ele pode sentir que eu quero usurpar ele, que eu quero explorar ele. E aí eu não cobro, mas eu cobro atenção, eu cobro apoio, eu cobro proteção, eu cobro que aquela pessoa esteja ao meu lado, né? Quantas mães nesse padrão, muito comum no feminino. Aquela mãe que dá tudo e que depois liga pro filho assim, nossa, mas você nem veio me visitar, nossa, mas você nem gosta mais de mim, nossa, mas eu tô doente, você nem veio aqui cuidar de mim. Quantas mães nesse padrão, muito forte, um perfil muito materno isso aqui, tá? Na luz são pessoas amorosas, são pessoas que ampliam o amor incondicional, que acolhem, que nutrem, essa é a luz dessas pessoas. Mas na sombra são pessoas que dão, mas esperam esse retorno. Algumas crenças que vêm aqui, ó, mas isso não tem valor, as pessoas não valorizam isso, logo se eu cobrar, ela pode achar que eu estou sendo injusta, que eu só quero o dinheiro dela, que eu estou sendo uma aproveitadora. E se ela ficar com raiva de mim? E se ela for embora? E se isso realmente não tiver valor? A chamada boazinha. Tem uma parte desse padrão que ele diz o seguinte, o que eu tenho para ofertar não tem valor, então se eu cobrar, aquela pessoa ela vai embora, ela vai me deixar sozinha, sem apoio e sem proteção. Porque no fundo, o que uma pessoa boazinha, o que uma pessoa que está nesse padrão quer, é a proteção. É a mãe que cobra do filho, né? Ela quer a proteção, ela quer o acolhimento, ela quer o carinho do filho, ela quer garantir aquele amor. Olha para você ver. Ela quer garantir aquele amor. Então ela faz de tudo para aquela pessoa não ir embora. E cobrar dinheiro pode ser uma forma dela ir embora. Pro outro lado, ela não confia em si mesma. Então ela acha que o que ela tem para ofertar não tem valor. Então, se eu cobrar, eu posso estar sendo mentirosa, eu posso estar sendo falsa, porque aquilo não tem valor e a outra pessoa vai perceber. Eu me peguei escrevendo sobre esse padrão, fazendo uma ferramenta, e eu me peguei falando isso. Ó, a minha imagem não tem tanto valor assim, porque eu não sou o padrão de beleza. O meu marido não tem tanto, o meu casamento não tem tanto valor assim, porque meu casamento não é o padrão, não sei da onde, sabe, gente? Porque eu sou casada direitinho, há 20 anos tô com a mesma pessoa, então da onde que não é o padrão? Você vê a distorção que é, a visão distorcida. Vocês estão acompanhando aí, gente? Estão acompanhando, tá? Coloca aqui pra mim. Você vê a visão distorcida que é. O emprego que eu tenho não é valorizado. Como assim não é valorizado? Meu Deus do céu, eu sou servidora pública, eu tenho emprego como terapeuta existencial. Como assim não é valorizado? Você vê a distorção que é. Então, no fundo, nada disso tem valor. Eu não tenho valor. A minha oferta não tem valor, então não posso cobrar por ela. Mas aí eu dou muito para que eu tenha o valor do outro, para que o outro me dê valor. Olha para você ver que doido. E aqui não é o valor em dinheiro. É o valor em dinheiro também, mas aqui principalmente é um valor emocional, um valor de proteção, de apoio, de cuidado. A Raiane falou aí perfeito, tá? Então essa pessoa, ela não confia em si mesma, ela não sabe valorizar o que ela tem, ela sente-se sem apoio e sem proteção no mundo e tem medo de não conseguir sozinha. Nossa, quanto eu lutei com esses padrões que eu luto, o Rai que me acompanha, e quanto que eu vou iluminando esses padrões. A cada evento da ponte, eu fui trazendo esse lugar de que eu consigo, de que eu sou apoiada. E a vida vai me dando, vai me revelando tantos apoios, que é tão impressionante. Quando a gente começa a reconhecer que a energia da humildade, que a energia do reconhecimento é a mesma, da sabedoria, a mesma, da confiança é a mesma. Quando a gente começa a reconhecer os apoios que a gente tem, a gente fala, gente, isso é só uma parte minha que tem medo, tá tudo bem, eu sou muito apoiada. Mas aí é uma mudança de percepção, de olhar, tá? Que eu tenho feito muito comigo. Então, faz de tudo para ter pessoas que a protegerão e a apoiarão, que lhe amarão incondicionalmente. Ela não se sente amada o suficiente. Ela sente que os pais dela não amaram ela o suficiente, a mãe dela. Toda pessoa que tem esse padrão pode voltar na relação com a mãe. Está cobrando a mãe, está julgando a mãe, está querendo que a mãe tenha dado, que tenha sido diferente, né? Aqui a constelação familiar traz muita luz sobre esse conteúdo.
Tá querendo que que a história de vida dela tenha sido diferente, tá? E aí tem inúmeras variações aqui. Não vou entrar muito pra gente não ficar aqui nas variações. Resultado, vive sentindo-se sem apoio, desvalorizada e insegura para viver. Então ela cobra do outro, ela exige ou compra, entre aspas, o apoio e a proteção do outro. O resultado é escassez, é falta, tá sempre faltando, porque, gente, se o meu valor tá no outro, tá sempre faltando. Meu valor não tá comigo. É o que eu falei na primeira live. Eu valorizo a minha entrega e eu entrego porque eu reconheço o valor disso. Independente se o outro vai dizer que tá bom ou não. Independente se o outro vai ficar do meu lado ou não. Independente se o outro vai me aplaudir ou não. Eu vou entregar porque eu reconheço o valor daquilo, porque eu estou valorizando a minha oferta, a minha autenticidade, a força da verdade em mim. Por isso que eu vou entregar. Então eu tenho que ir transicionando para esse lugar. E aí é o lugar do preenchimento, porque se eu estou preenchida dentro, eu esboço o preenchimento fora. Se eu estou cheia de escassez, de falta dentro, falta valor em mim, falta eu ser uma pessoa melhor, eu ter algo a mais, então eu vou esboçar também, eu vou prospectar falta, tá? Quando você coloca o valor no outro, você perde poder. Você perde poder. Então você faz, mas você não tem o poder de verdadeiramente fazer aquilo acontecer. Você fica sempre dependendo do outro. E tem outro perfil aqui, ó. Faço artesanatos, mas não sei dos preços nas minhas peças. Tenho esse impasse, mas não sei dar preço nas minhas peças. Muito comum, amada, mas muito comum, tá? Se eu fosse, assim, sugestão, assista todas as lives que a gente vai tratar aqui. Se você quiser, acompanhe mais a Conexão com Amor. Se for de Brasília, venha pra Ponte, que vai ser um evento assim maravilhoso e que vai te dar muita compreensão disso ao longo do ano. Você não vai estar só numa sessão, você vai estar numa trajetória ao longo do ano se desenvolvendo junto com outras mulheres. E a gente começa a perceber que os padrões são os mesmos, tá? Uma outra faceta disso, que é uma faceta um pouco mais masculina, é o perfeccionismo. Por que eu digo mais masculina? Porque o agradador, ele tá muito nesse lugar do ser amado. O perfeccionista também, só que o que aparece para o perfeccionista muito mais forte é a face da tarefa. Então, ele tá naquele lugar que ele quer controlar tudo para que tudo esteja perfeito, para que ele não seja criticado. No fundo, para que o outro também não o abandone, para que o outro também reconheça o valor que ele tem. Mas a faceta que aparece é essa faceta da ação, tá? Abraça tudo sozinho porque ninguém faz tão bem quanto ele. Então ele se enche de demandas. E realmente isso acontece. As pessoas que estão ao lado dele não conseguem. Porque ele vibra isso. Ele vibra esse lugar de que eu dou conta, vocês não dão. Então ele tá numa postura ali de arrogância em relação aos outros. O agradador também está. Porque o agradador, ele acha que ele pode dar mais do que o outro. Então ele fica dando. Ah, esses dias eu atendi uma amiga, foi agora essa semana. E ela falou assim, Lívia, é tão interessante, porque eu tive um diagnóstico de uma doença. E diagnóstico assim, eu fiz um exame para saber se eu tinha uma doença ou não. E eu contei para todo mundo que eu fiz esse exame, da minha família. Ninguém me perguntou nada se eu tinha a doença ou não, se tinha saído o resultado ou não. Eu fiquei só observando. E quando eu quero saber todos os dias do estado de saúde de todo mundo da minha família. Então eu fico buscando. Aí eu falei assim pra ela, mas é muito claro quando a gente começa a perceber. Gente, se você se coloca aí no lugar, né? Será que você tem algo pra ofertar pra Jesus? Jesus tá aqui, né? Vamos dizer assim, ó. Ou alguém que tá um grande pesquisador, ou um grande escritor, você tem algo para ofertar para ele? Você pensa assim, nossa, essa pessoa tá tão grande que eu nem consigo ofertar nada para ela. Eu sou pequenininha. E é assim que as pessoas se sentem perto de um agradador e perto de um perfeccionista. Elas se sentem pequenas. Elas não têm o que ofertar para aquela pessoa. Porque elas são Jesus. Elas sabem tudo. Elas são a donas da verdade. Ou aquela que pode fazer mais pelo outro. E aí, ela, exatamente nesse perfil, ela falou, nossa, Lívia, como isso é interessante. É lindo de perceber os padrões acontecendo no dia a dia. É lindo quando a gente começa a perceber e começa a entender que aquilo é só um padrão, que na luz o perfeccionista é a pessoa excelente, que quer tudo bem feito, que gosta de fazer bem feito. Ele tem uma perfeição de ser canal da vida, de se unir à natureza, à força da vida.
E o agradador, ele se une à Mãe Divina, ele tem a força do amor incondicional, ele ama as pessoas, ele acolhe e nutre. Só que aí tem que aprender o lugar de sabedoria, que são as lives da semana que vem, tá? Então, o perfeccionista, ele precisa ter certeza de que o outro não vai se levantar contra ele, que ele não vai ser injustiçado. É a palavra do perfeccionista. Eu odeio injustiça. Todo perfeccionista fala isso. Eu odeio injustiça. E ele vive se protegendo de qualquer injustiça, tá? Não vai, que ele tem certeza que ele não vai ser humilhado, que ele não vai ser injustiçado, que ele não vai ser desvalorizado, que ele não vai ser cancelado. No fundo, tem muita raiva de o outro não conseguir valorizar quem ele é e respeitar ele. No fundo, ele tá nesse lugar de que o outro não entende o que eu faço. O outro não consegue valorizar o meu dom, o meu talento, né? Uma pessoa que é artista, vamos pegar aqui uma pessoa que é atriz, por exemplo, que escreve poesias. Fulano não consegue valorizar a minha poesia. Fulano não consegue valorizar a minha cura, aquilo que eu tenho para entregar. O problema tá no outro, que é débil. O outro não sabe. Então o que eu posso fazer? Melhor eu esconder isso aqui, melhor não fazer nada, porque o outro não vai saber valorizar mesmo. Então ele não abre o coração para ofertar. Ele abre pouco. E o que ele abre exige muito dele. E ele não oferta por amor incondicional, sabe? Ele tá sempre nesse padrão da justiça muito forte. E aí a lição dele, do perfeccionista, é doar. É aprender a perdoar a vida como é. Perdoar o erro do outro e perdoar o erro dele mesmo. Agora uma coisa que acontece, que eu percebi agora recente, que é muito forte, a gente oscila, né? Então, o perfeccionista, ele vai para esse lugar, ele cobra do outro, que o outro reconheça o valor dele. E aí ele faz tudo perfeito para que o outro reconheça o valor, para que o outro tenha inteligência de reconhecer o valor dele, porque ele é arrogante, ele tá no perfil de arrogância, tanto quanto o outro, tá, gente? Tanto quanto o outro. Aqui, a questão dele é... ele se culpa. Por outra faceta, ele se culpa por ele não ser capaz de ser amado. Então, eu não sou suficientemente bom para ser amado pelo outro. Entende? Aqui, ó, por um lado, é o outro que não consegue perceber o meu valor. E em outra vertente, é eu que não consigo perceber, eu que não consigo me perdoar. Eu não consigo me perdoar por não conseguir ser amada, por não ter sido amada o suficiente. Ele traz a responsabilidade para si. Eu não fui amada o suficiente. Então, ele começa a se esconder, ele começa a ter culpa, ele começa a ter vergonha de colocar os seus dons e seus talentos, porque ele não merece aquilo. Ele não foi suficientemente amado, entende? Então ele é um padrão aqui que ele começa a se punir, e aí ele começa a se prender, ele não manifesta aquilo que é autenticidade nele. Tem culpa de ser quem é, e então se esconde na perfeição, para garantir que será aceito. Resultado, vive assoberbado de coisas e sempre buscando se proteger do outro. Pode chegar a estafa, depressão, ansiedade, porque imagina, gente, é uma agonia, né? Nunca tá bom o que eu tenho para ofertar e o outro nunca vai valorizar aquilo que eu tenho para ofertar. E no final das contas pode ainda virar esse lugar de a culpa é minha. A culpa é minha que não sou boa bastante, que não tenho algo de valor de fato para ofertar. Então ele manipula também situações para se sair bem, sabe? Aquelas pessoas que eu tenho muita dificuldade de lidar com isso. Elas manipulam as conversas, elas manipulam as opiniões, porque elas acabam querendo estar no lugar de que eu sou boa, pra ficar bem na fita, sabe? Ou para não ter conflitos, tá? Com o outro. Então aqui a gente tem dois perfis. Nos dois casos há uma crença de desvalor de si mesmo e da sua oferta. As crenças por trás, eu não sou o suficiente, não tem valor a minha oferta para o mundo. Se eu não sou o suficiente, se eu não tenho valor, não tem valor a minha autenticidade. Para que eu vou me revelar para o mundo? Para que eu vou ofertar aquilo que é só meu? Isso não tem valor. Pior, eu posso ser julgada, eu posso ser criticada, eu posso ser atacada pelas pessoas, eu posso sofrer injustiça do outro, né? O agradador, ele fica muito na vítima também, tá? O agradador também tá muito nesse lugar, ele faz muito e o outro não reconhece, o outro não consegue ser capaz de amá-lo como ele deveria ser amado, tá? Observa o jeito que você acredita que a sua mãe te ama, é muito interessante isso, porque a gente vai reproduzir. O jeito que eu acredito que a minha mãe me ama, eu vou reproduzir isso nas minhas relações. Então, se eu acredito que a minha mãe não me ama o suficiente,
As minhas relações também, eu não vou receber o amor suficiente. Eu não vou conseguir me amar suficientemente. O meu marido não vai conseguir me amar suficientemente. Os meus amigos não vão conseguir me amar suficientemente, porque essa relação é lá na matriz. Eu acredito que a minha mãe não me ama o suficiente. Então aqui tem um lugar muito forte de perdão. Perdão a tudo como foi. Perdão a essa mãe, a esse pai, que são pessoas como nós, pessoas que estão aprendendo também, pessoas que cometeram vários erros e várias questões. Perdão à vida pelas situações que a vida te colocou na frente, que era o melhor que poderia acontecer, porque é o momento seu de evolução, né? A dor, ela vem pra gente aprender a transmutar aquele padrão e seguir em frente. Então, o perdão de tudo como foi, a aceitação da vida e de si, da sua autenticidade, da sua verdade. E aí abrir o coração para ofertar, para o equilíbrio de troca. Eu oferto para o outro e o outro oferta algo para mim. O dinheiro, o valor financeiro, ele tem o poder de equilibrar essas relações de troca. Então, quando eu estou na terapia ou quando eu estou em qualquer profissão, eu posso equilibrar essas relações de troca, sim. Eu dou o valor do que eu tenho para você e você me dá esse valor em dinheiro. E aí a gente equilibra essa relação de troca. Eu não fico nem aqui maior e nem aqui menor. A gente fica em equilíbrio. E aí a gente precisa de ir aprendendo a fazer isso, aprendendo a equilibrar essa relação de troca, para que a gente não fique nesse padrão de entregar muito e estar sempre na escassez, tá? O perfeccionista precisa de ver as coisas com mais leveza, de reconhecer o talento do outro, de se perdoar por não ser a pessoa que ele acha que ele deveria ser, com todos os itens de perfeição que ele acha que ele deveria ser, por não ter o controle de tudo, né? A vida é maior, então acontecem coisas que eu não consigo controlar. Se render à vida, poder da entrega, muito forte aqui, tá? Esses são os caminhos de solução. Por que eles fazem isso, né? Por que perfeccionista faz isso? Por que agradador faz isso? Por que a gente vive sofrendo aí? Quem não sofreu nesse lugar? Uma frase muito forte do agradador é se sentir vítima do outro, no sentido assim, ele fala assim, eu fiz muito pelo outro e o outro não fez por mim. Então ele se sente vítima do outro. E ele sente sempre esse lugar da ingratidão. É muito forte nele. Por que eles fazem isso? Porque eles estão identificados com dores de alma, porque eles estão presos ainda em padrões de passado. Dor da rejeição e dor da traição. Então, eu ofertei muito e eu fui traída. Ou eu não consigo conectar com aquilo que eu tenho, porque eu me senti rejeitada. Quando eu me senti rejeitada, eu também rejeito aquilo que eu tenho. Se eu continuar persistindo nessa sensação de rejeição e de inadequação, por mais que ela tenha acontecido na sua vida, grava essa, tá, gente? Por mais que isso tenha acontecido na sua vida, se você persistir nesse lugar, você não sai desse padrão. Então, as pessoas trazem muito esse lugar assim mas eu tenho razão. Então, já aprenda aí. Pare de ter razão. Sai desse lugar. Como diz a Márcia lá, para de ser doida. Para de ser doida. Sai desse lugar de querer ter razão em tudo. Esse lugar não, do que é justo, o que não é justo, não é justo. Sai desse lugar. Esse lugar é um lugar de dor. Esse lugar é um lugar de dor. Abre sabedoria. Aqui a gente tem que ampliar sabedoria, porque senão, o que é justo e o que é injusto, meu Deus do céu? O que é certo e o que é errado dentro de uma dimensão maior? É aí que você tem que pensar. Nesse lugar a gente tem que ampliar a humildade, a energia da sabedoria, tá? Sentem que o que não... Aí, deixa eu dar o exemplo de Jesus, que eu gosto de dar sempre esse exemplo, porque é um exemplo universal. Jesus morreu na cruz. Ele poderia... pegar todo mundo e sair, se fosse hoje, né? Sair brigando com todo mundo, sair botando o dedo em cada um, sair dizendo que cada um fez de errado. E o que ele fez, né? Ele simplesmente olhou e falou, perdão. Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Ele reconheceu que ele estava sendo injustiçado, que ele falou, pai, por que me abandonaste? Ele reconheceu ali a injustiça, ele reconheceu a dor de estar sendo ali traído, de estar sendo vitimado. Mas ao mesmo tempo, em seguida, ele perdoou. Por quê? Porque Jesus é sábio. E ele sabia que perdoar era se libertar daquela situação. Quando ele se perdoa, ele renasce em luz e amor, né? E para quem acredita, eu acredito nisso, Jesus está até aí hoje trabalhando pela humanidade, né? Somos filhos, somos dessa experiência de amor. Ele veio trazer os códigos, amor, perdão / aceitação, tá? A mesma coisa.
Então ali ele aceitou que a humanidade não tinha ainda condições de fazer algo melhor. E aí é a mesma coisa que a gente precisa de fazer, o mesmo caminho. Aceitar que o meu pai e a minha mãe fizeram o melhor, ele não tinha condições de fazer diferente, mas é aceitar profundamente. E esse caminho de aceitação é um caminho, não é uma sessão de constelação, não é uma terapia, uma terapia de Theta Healing que vai fazer isso, tá, gente? Agora, ofertar sua autenticidade tem um poder imenso. Realizar quem você é tem um poder imenso de cura em você. Porque é o lugar que você abre espaço para a vida chegar em você. A vida que foi seu pai e sua mãe, portal dela. E aí você começa a aceitar e a perdoar tudo ao teu redor. Tá fazendo sentido, gente? Pra vocês aí, tá? Tá fazendo sentido pra vocês? Então, nesse lugar, quando eu começo a me empoderar da minha autenticidade, daquilo que eu vim ofertar no mundo e começo a ofertar, esses canais dentro vai abrindo e você vai percebendo que a vida é inteligente demais, a vida é sábia demais e a vida sempre te apoiou, a vida sempre te protegeu, a vida sempre cuidou de você. É você que estava com um olhar míope para o lugar errado. A gente estava com foco na dor e não com foco no amor, tá? Então, focado na dor, a gente assume esses padrões como se fossem a nossa realidade. E aí a gente vai buscar a justiça. A gente vai buscar assim, mas não tô falando, tá, gente? Não tem nada a ver que você não tenha que entrar com o processo na justiça se você sofreu algum tipo de dano ou mazela, né? Que você não tenha que alinhar coisas na sua vida. Não tô falando isso, tô falando pra internamente você não ficar presa nesse lugar. Por mais que você ache que você realmente foi injustiçada, sua mãe te abandonou quando você era criança, saia desse lugar dentro de que você é uma vítima, de que você não merece o amor da sua mãe. Saia desse lugar dentro. É uma contingência da vida por algo maior. Algo maior aconteceu ali porque essa dor tinha que vir à tona, porque alguma relação está sendo curada ali. Então saia desse lugar e continue, comece a se conectar com a vida. É isso que eu tô falando aqui pra vocês, tá? Isso ficou claro, gente? Coloca aqui pra mim, tá? Se isso ficou claro ou não ficou claro. Vamos lá. Então, as pessoas que estão nesse padrão sentem muito, estão muito conectadas com a dor da rejeição ou com a dor da traição. São duas dores fortes aqui. A humanidade é ruim e não está preparada para o que eu sou ou tenho para oferecer. Esse é um ponto que aparece muito nos perfeccionistas, aparece nos agradadores também. Então, aquele lugar de que eles não vão entender o que eu tenho para ofertar. Eles nem vão conseguir entender. Então, o que adianta eu ofertar? Ou por outra via, eu não sou o suficiente para fazer com que essas pessoas me amem e me respeitem, me valorizem e me apoiem. Eu sou incompetente para servi-las, para contribuir com a vida delas. Gente, aqui eu sofri tanto por isso. A pergunta que eu sempre tinha é: eu quero tanto contribuir e eu não tenho. Como eu posso contribuir? Para mim, a minha contribuição não valia a pena. Até que eu entendi, pelo caminho do autoconhecimento, eu entendi qual era a minha melhor oferta, o lugar que eu era mais competente. E aí eu entendi tudo que eu tinha para ofertar e comecei a sair desse padrão do agradador, que é o que aparece para mim mais forte, é o agradador. Infinitamente mais forte do que o perfeccionista. Às vezes aparece o perfeccionista, mas muito mais o agradador. Fica nessa transição entre punição a si, punição ao outro. Como é que ele pune a si mesmo? Deixando de ser, deixando de revelar a beleza dele, o alto amor, revelar a autenticidade dele, trazer para o mundo aquilo que ele tem que trazer. Então esse lugar é um lugar de punição, deixando de prosperar, deixando de ter uma relação feliz consigo, com o outro, deixando de ter um casamento legal, uma relação amorosa legal. Tudo isso é forma de punição. Um corpo doente também é forma de punição, tá? Ou deixando de se revelar, de entregar o que tem e que pode beneficiar o outro. Se o outro é uma pessoa ignorante, que não entende o que eu tenho para ofertar, então eu também não vou ofertar nada para ninguém. Eu vou ficar para mim, porque afinal de contas o outro não consegue entender, tá? Então eu culpo o outro, eu culpo a mim. Eu fico nessa transição. Quando eu culpo o outro, eu fico na arrogância. E quando eu culpo a mim, eu fico na inferioridade. Todos os dois são padrões de orgulho que a gente vai tratar na semana que vem. Fez sentido aí, galera? Cadê vocês? Deixa eu ver aqui se tem mais alguma mensagem aqui. Não, cadê vocês aí? Contem pra mim se fez sentido. Fazem muito para o outro deixando de se incluir ou fazem muito para a tarefa em si, deixando de entregá-la com leveza. É uma armadilha porque estão sempre em um lugar de falta,
Não há prosperidade com autenticidade aí, com a expressão de propósito. A motivação da entrega está permeada por dor e por vezes distante da autenticidade. Então aqui nesse lugar, gente, eu não prospero. Eu posso ter algo incrível para entregar para o mundo, incrível, mas aquilo não tem valor. Então eu não consigo prosperar naquele lugar. Olha para você ver, eu sou muito elogiada como analista existencial. Sou muito elogiada, assim, eu tenho atendimentos que são muito bons, assim, de verdade, eu tenho uma habilidade para isso. Só que eu não conseguia reconhecer isso como um lugar de valor, esse lugar que eu mereço receber por isso. Então a prosperidade, ela não vem por essa via. A prosperidade vem pelo serviço público. É outra via, onde eu não exerço a minha autenticidade. No caminho da autenticidade, para ter prosperidade, eu preciso de estar alinhada com esse lugar da oferta genuína. A conexão com o amor e a oferta genuína. Então eu amo a minha vida, eu amo a força de luz que há em mim e eu amo a minha autenticidade, aquilo que eu tenho para entregar. E também amo o outro. Então eu entrego para o outro porque eu sei que quanto mais eu entregar para o outro, mais aquele outro cresce e eu cresço também. Então eu cresço enquanto entrego. Você sabe que tá no caminho de autenticidade, quando você é mais reconhecido nesse lugar, você é mais elogiado nesse lugar, você é mais competente nesse lugar, você se expressa de forma melhor nesse lugar. É o seu caminho de autenticidade, é aquilo que reúne todos os seus talentos, a sua história de vida, tudo aquilo que você aprendeu ao longo da sua história, você usa ali quando você está no caminho da sua autenticidade. Então eu vou usar a minha habilidade de falar, eu vou usar a minha habilidade de escrever, eu vou usar a minha habilidade de construir projetos, eu vou usar a minha habilidade energética para trabalhos energéticos, trabalhos mediúnicos, para canalizar coisas, tudo isso eu uso, porque esse caminho de autenticidade vai usar tudo que eu construí ao longo da minha vida. É lindo de ver, é lindo. E aí eu começo a me abrir para oferta, eu começo a me abrir. Primeiro, eu tô nesse lugar aí, geralmente ou do perfeccionismo ou do agradador, e eu vou transicionando para o lugar do amor incondicional. Isso é uma transição que a gente vai fazendo ao longo do processo, tá? Costumamos cair nessa armadilha por falta de autoconhecimento existencial. Então eu não sei qual é esse lugar que reúne todos os meus talentos, toda a minha oferta. Quem se reconhece aí, gente? Quem já tá nesse lugar? Quem reconhece esse lugar de autenticidade que é só você que pode trazer, né? Rai tá aqui, ó. Rai entregou uma música recentemente pra Val. Foi uma música que a Val ganhou quando ela se inscreveu no Retiro, houve um sorteio e 3 pessoas ganharam uma música da Rayane. A Rayane faz essa música pra pessoa. Eu falei que eu não ia ficar falando nomes, tá, Rai? Perdão, mas você tá aí, eu quis falar sobre isso porque eu acho muito relevante, tá? A Rai entregou uma música pra Val. Aí quando ela foi entregando a música, eu fiquei pensando, gente, só ela poderia fazer essa música. Por quê? Porque ela reúne todos os talentos para produzir aquela música, é o caminho dela de autenticidade. Ela reúne aquela sensibilidade de campo para perceber a frequência do outro, o olhar amoroso para o outro, as habilidades com o violão, com as cifras, com a letra, com a harmonia, né? Ela traz todo um conjunto de habilidades que leva ela a ofertar aquilo ali. É o caminho de autenticidade. E esse lugar é o lugar que ela mais pode prosperar. Naquele dia eu falei pra nossa, Rai, você imagina o quanto que poderia custar uma música dessa? Gente, você já pensou? Tem gente que pagaria com certeza por isso. Pagaria sei lá quantos R$1000 para ter uma música feita pra você. Com uma percepção de campo, com um nível de autenticidade, de verdade de um canal como o da Rai, que foi feito pra isso. Olha pra você ver que coisa incrível. Muito incrível. A imersão existencial que eu faço... A Tassi, né, a Tassi Carvalho, que é a mentora desse método, ela cobra R$60.000 para fazer. E ela tem cliente o ano inteiro. Aí você pensa assim, ela tá explorando as pessoas. Não, ela tem cliente o ano inteiro e é o benefício que ela faz para a vida dessas pessoas. Murilo Gun, que eu vou assistir uma palestra dele agora, é cliente da Tassi de imersão existencial. Ó pra você ver que coisa linda. Kátia Damasceno, outra cliente dela, tá lá no perfil dela. Ela cobra R$60.000. Não tem preço esse lugar, não tem preço. É um lugar de alto valor, só que aí eu preciso de desconstruindo essas coisas dentro. Primeiro eu tenho que descobrir o meu propósito, descobrir qual é o meu lugar de autenticidade. Isso com autoconhecimento existencial. Não tem, né? E outro é a gente se conectar com esse lugar e se permitir caminhar.
se permitir dar os passos, se permitir se curar no meio do caminho. Primeiro passo é eu soltar essa oferta, eu entender ela e começar a soltá-la para o mundo. Depois eu vou conectando com o valor daquilo material, tá? Geralmente é esse o caminho, certo? Ah, que lindo, né, gente? Quem tá se reconhecendo aí? Tá se reconhecendo? Rai, tá se reconhecendo? Manu, você tá se reconhecendo? As pessoas que estão aí nesse lugar? É lindo demais, gente. A imersão é algo, incrível demais. A ponte é algo incrível demais. A gente vai vendo os perfis aparecendo, assim, a gente se transformando no processo, que é algo, assim, divino de ver. Tanto porque eu vim fazer isso. Esse é o meu lugar. Eu vim trazer cura e alinhamento existencial, sabedoria de vida para as pessoas. Inclusive, meu canal do Spotify está sendo lançado hoje. Tem um conselho lá, vá lá assistir. Maravilhoso, vai ser lançado hoje, começa hoje, tá? Perfeccionista, atendo muitas pessoas assim. Aqui são exemplos, né, que eu fui colocando aqui. Várias pessoas nesse lugar. É tudo que eu já falei, tá, gente? Mas aqui eu acho que é interessante a gente colocar um perfil que eu atendo muitas pessoas que querem se expressar, né, que querem trazer para o mundo a sua fala. E aqui, muitas pessoas que eu atendi têm medo de falar porque têm medo de machucar o outro, porque se acham mais assertivas. Então elas se veem como grossas e em muitos momentos devem ter sido grossas mesmo. Eu sou essa pessoa, embora vocês me vejam aqui super amorosa, eu sou uma pessoa que muitas vezes eu saio do... Eu tenho um eneatipo, uma força de 1 na comunicação, que é de liderança, e tenho 8 de missão aqui, são os números do mapa. Às vezes eu vou muito, inclusive até no meu mapa védico sai isso. Esse lugar do tato com as pessoas, né? Eu aprendo muito, eu fico olhando quem tem mais tato e tentando aprender, porque eu tenho pouco esse lugar. E isso, no perfeccionismo, eu não vou falar porque eu posso desagradar o outro. Meu Deus, no padrão perfeccionista é o seguinte, se eu falar, eu posso ser humilhada, aquela pessoa pode me criticar, porque eu posso ser grossa. E no agradador, se eu falar, eu posso ferir, eu posso machucar o outro, então é melhor ficar calada. E aí eu anulo toda a minha fala por um aspecto que, na verdade, eu preciso de iluminar ele. Eu preciso de aprender sobre comunicação mais amorosa, né? Comunicação não violenta. É uma lição que eu tenho que aprender na vida. Não é para eu anular toda a minha fala por conta disso. Esse é um padrão que aparece muito, tá? Outro que aparece muito são pessoas que já fizeram muitas coisas, que têm muitos talentos, pessoas incríveis. Eu atendo pessoas que são incríveis. E a pessoa não oferta porque ela acha que não tá preparada. Ela acha que não tá pronta. E ela é uma pessoa incrível. Eu atendi já várias, assim. Várias. Aqui, várias, tá? O jeito certo de evitar essa armadilha é se autoconhecendo. Anota aí, tá, gente? Autoconhecimento. Sem autoconhecimento você não começa a avançar, você não vai pra lugar nenhum. Você só reproduz o padrão que tá na sua família. Se alguém disse pra você que sua música não valia a pena, é isso que você vai reproduzir. Se alguém disse pra você que curador não podia ganhar dinheiro, é isso que você vai reproduzir. Se alguém falou pra você que seu caminho era casar e ter filhos, é isso que você vai reproduzir, mesmo que você não queira, tá? Então o autoconhecimento é importantíssimo. Se alguém falou pra você que você é uma pessoa muito vítima, porque o outro foi muito ruim com você, é isso que você vai reproduzir, tá bom? E o que você viu na sua história. Então autoconhecimento é tudo. É extremamente fundamental. Valorizar a sua vida e a sua oferta, entender que você é um ser único, que tem um caminho de autenticidade, que só você pode fazer o que você faz. Eu não consigo fazer o que a Manúcia faz, eu não consigo fazer o que a Rayane faz, eu não consigo ter entrega delas, porque cada um é único aqui, tá? Começar a iluminar as sombras, caminho de humildade. Então eu começo a dar passos e começo a aprender as lições que estão sendo colocadas no meu caminho. Importantíssimo. Se dedique a estudar as lições que a vida te oferta. Esse lugar da comunicação não violenta é uma lição que eu estou estudando já há bastante tempo, tá? Durante as práticas, podemos compreender a nossa vulnerabilidade no... aqui eu queria encerrar para vocês, então são esses 3 pontos. A gente já está caminhando aqui para encerrar. Se vocês tiverem alguma dúvida, coloque aqui. Mas autoconhecimento, valorização da sua oferta... E aí começar a caminhar dando os passos, iluminando esses padrões e as programações que já estão no seu sistema. Importantíssimo falar isso. E aí eu queria encerrar com vocês fazendo uma oferta linda, que é de uma jornada que eu já falei para vocês aqui no início, que é a Jornada Ponte. Ela começa agora dia 5 de abril, aqui na Casa Dara, aqui em Brasília. Então quem estiver aqui, venha. A gente vai trabalhar nos 7 encontros o poder de realizar quem você é.
Então a gente vai trabalhar padrões como esses, mas principalmente a conexão com a sua vida, com a sua autenticidade, com a sua expressão, com a sua sabedoria, com a sua conexão espiritual. A gente vai trabalhar todos esses pontos em 7 encontros e a gente tem uma manutenção ali. Então não é um encontro só que você vai e aí você tem que ficar sozinha. A gente fica muito perdida às vezes. São encontros que a gente vai criando um laço entre eles ali. Então, muito importante para você, para a gente conseguir crescer juntos. Nossa, como eu cresci com a Jornada Ponte do ano passado. Foi um grande presente que eu recebi. Eu canalizei mesmo essa jornada, foi assim uns insights que vieram e ali a gente começou a fazer encontro a encontro. Esse ano já tem apostila, esse ano já tem tudo desenhado. Vai ter a Rayane ali que vai gerar um campo de abertura, porque ela traz códigos ali de abertura do nosso coração, com a música dela, com a consciência dela. Então vai ser assim um movimento muito incrível. E se você sente essa vontade de ampliar, essa coragem para realizar quem você é, curar esses padrões, dar passos nessa direção, vem para a jornada se você é de Brasília, tá bom? Se você não é, dá uma olhadinha lá no meu perfil, na minha bio. A gente tem várias coisas lá, inclusive tem muitas coisas gratuitas no YouTube. Tem um canal do Spotify abrindo agora. E a gente tem um processo de autoconhecimento existencial que é incrível, que chama Ilumine-se, que é uma autoimersão poderosa para você conectar com a sua vida. Se você sente que você está nesse momento, também pode vir me procurar, tá bom? Mas, olha, o Ilumine-se e a jornada, eles se complementam de forma lindíssima. Vem com a gente, um grupo de mulheres. A jornada é só para mulheres, o Ilumine-se não, é para todo mundo, mas a jornada é só para mulheres. Imagina, um grupo de mulheres, 7 encontros, você tá o ano todo junto, amparado, se sentindo apoiado, trabalhando curas e principalmente a conexão com esse poder, com essa autenticidade, com essa verdade, abrindo espaço dentro para um lugar de permissão para você ser quem você é, para você ser a sua vulnerabilidade, para você ser a sua autenticidade, para você revelar o seu poder. Isso é extremamente poderoso na sua história, algo inédito na sua vida. Então, aproveita essas oportunidades. Se você está aqui, é a vida falando com você, se comunicando sobre isso. Na sexta-feira, a gente vai falar sobre esse ponto que a gente o lugar de se sentir, a gente assumir a conexão com a nossa vida, para a gente deixar de se rejeitar, de rejeitar a nossa melhor oferta, deixar de se abandonar. Então a gente vai fazer vai traçar pontos principais sobre conexão com a vida e com a sua autenticidade para você revelá-la no mundo, tá bom? Vem, porque a live tá incrível também, vai ficar gravadinha no YouTube, manda para quem, aqui no Instagram também, manda para quem você achar que vale a pena, que quer saber, que pode avançar com esse conhecimento, tá bom? É um grupo muito lindo e aguardo vocês. Beijo para todas, beijo, Rai. Tem o luau no domingo, aqui a Rai tá falando aqui, a ponte mudou minha vida. E tem o luau no domingo, exatamente. Gente, o luau é R$20 só de contribuição. Um espaço lindo, uma casa maravilhosa, de uma amada que cedeu esse espaço pra gente. A gente vai estar ali no eclipse, sobre a força do eclipse ainda, no dia 16, pisando na terra, olhando pra lua, no fogo ali, cantando. Rayane vai trazer as músicas dela, vai trazer mantras. A gente vai cantar, vai se conectar, vai ser um momento de alegria, de celebração da vida e da sua autenticidade. Então tá aí, convidado. Quem quiser saber mais, manda aqui um direct aberto para todo mundo que quiser, mas tem que me dizer o nome antes, tá? E é R$20 de contribuição, só isso. Ruscaia maravilhosa! Assiste essa live que ela vai ficar gravada aqui, viu, meu amor? Tá acabando agora. Tá convidada pro luau no domingo, ó. Acabei de falar. Eclipse, luz da lua, pisando na terra, fogo, energia sagrada, ainda tem uma piscina lá que tem água, maravilhoso, a gente vai conectar com esses elementos, cantar, dançar, se conectar umas com as outras e se fortalecer pra gente ser quem a gente é. Quando uma é, a outra abre espaço para as outras, inspira as outras, abre luz para que a outra seja também, tá bom? É isso, minhas amadas, um beijo pra vocês, gratidão. Rai quer falar alguma coisa? Quer entrar aqui, Rai, falar alguma coisa também? Não sei, né? Como é que você tá aí? Mas agradeço demais aqui a presença de todo mundo e compartilhem essa live. Utilidade pública, eu diria, tá bom? Utilidade pública. Vamos sair desses perfis e assumir quem a gente é, na nossa luz de autenticidade, na força do nosso amor. O amor por nós, pela nossa oferta e o amor do outro que precisa dessa oferta, tá? Dessa oferta para
compor o todo. Eu tenho aqui o alinhamento, a Rayane traz a música, a Ruskaya traz a força do acolhimento, e aí cada um vai compondo um todo. Mas precisa, né? A gente precisa do sol para iluminar, a gente precisa da terra para germinar, a gente precisa da água para nutrir, a gente precisa do ar para levar as mensagens, para fazer a oxigenação de tudo. Então a gente precisa do que você tem para ofertar. O mundo precisa do seu amor, da sua autenticidade, da sua verdade, no seu lugar, ofertando aquilo que você veio fazer no mundo. E aí a gente vai construindo um mundo melhor a partir disso. Com certeza, né? Quantas pessoas eu já contribuí aqui com a minha oferta e quantas pessoas já se tocaram aí com o show que a Rayane fez. Enfim, gente, com a oferta da Ray, maravilhoso. Vamos expandir isso no mundo, tá bom? Vamos expandir isso no mundo. Beijo e até sexta-feira. Aguardo vocês.